Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta para mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Plena Unção, lugar de amor e comunhão. Rua do Amaral 95, Andaraí, Rio de Janeiro. Pastor Presidente Marcos Fernandes. Informo aos queridos irmãos em Cristo Jesus que nesta aula, a de número 1, estamos iniciando o estudo de um outro assunto constante em uma nova revista. Desta feita, estaremos estudando diversas lições sobre os acontecimentos escatológicos que dizem respeito aos tempos do fim. E informo-lhes também que outra vez estamos utilizando a revista que é de autoria da Central Gospel. A memória quase que traiu-me, mas parece que eu consegui sair-me bem. Desta feita, então, lição de número 1, intitulada Os Sinais do Fim dos Tempos. Texto bíblico básico, Apocalipse 15, versículo 1, capítulo 16, versículos 2 ao 4 e também versículos 10, 12 e 17. Texto áureo está em Mateus capítulo 24, versículo 33. Assim também vós. Quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo o tempo. Isto foi a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu à pergunta que os discípulos fizeram-lhe: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Objetivos da lição são 3. Primeiro, assimilar a sequência de sinais que caracterizam o fim dos tempos. 2. Compreender que o Altíssimo graciosamente nos orienta para o fim à parte, ou seja, em separado desses sinais. Número 3. Conscientizar-se da importância de estar preparado para ser arrebatado por Cristo. Este é um ponto muitíssimo importante, em virtude de que todo salvo em Cristo Jesus mantém sempre acesa em seu coração esta que é a esperança maior, qual seja o regresso de Cristo para retirá-lo desta terra e conduzi-lo aos céus. Palavra introdutória. Nesta lição saberemos, à luz das Escrituras, quais são os sinais deixados pelo Senhor Jesus sobre os eventos proféticos que terão lugar na história no fim dos tempos. Que acontecimentos são esses e quando acontecerão? Quando ocorrerão? Vamos aprender sobre a volta de Cristo ao mundo e o que o futuro nos reserva. Preste muita atenção nesta expressão, volta de Cristo ao mundo, porque no decorrer da lição eu estarei explicitando sobre a importância de diferenciar a vinda de Cristo para raptar a igreja e o regresso de Cristo para Israel ao término da 70ª semana de Daniel. Tópico de número 1. Entendendo a mensagem dos sinais. Lógico, a Escritura é um livro de sinais. Os fariseus, por exemplo, e os saduceus, para tentarem a Cristo, o que obviamente foi um grande sacrilégio,
lhe pediram que ele lhe mostrasse um sinal. E em Mateus capítulo 16, versículo 2, o Senhor Jesus, logicamente indignado com a atitude sacrílega e profundamente descortês da parte dos fariseus e dos saduceus, lhes respondeu: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. E na ocasião Cristo disse a eles que não lhes seria concedido nenhum outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Passemos então para o subtópico 1.2. Quero avisar-lhes, porque eu estava esquecendo de fazê-lo, que esta nossa aula é um resumo da lição. Significa dizer que, às vezes, eu costumo pular um dos tópicos, porque não é de uma importância tão grande. Então, eu separo os tópicos que realmente são os mais importantes. Então, se houver alguma diferença na numeração de tópicos e subtópicos para você que adota esta mesma revista que nós estamos a utilizar, então você já sabe o que está se passando, não é? No tocante ao preparo das lições utilizado por nós. Então, dando continuidade, um dos sinais proféticos do tempo do fim está diretamente relacionado à água. Bem, isso é o que está na lição. Apocalipse 16, versículos 3 a 5 e 12. Contudo, quero deixar claro que esta passagem escriturística ela está ligada diretamente ao período da grande tribulação e mais especificamente aos 3 anos e meio últimos da 70ª semana de Daniel. Então esse texto não se aplica à igreja nos dias atuais. Eu apenas deixei aqui este subtópico da lição para poder explicar isto para você. Aí fala-se sobre a elevação dos níveis de água nos rios, mares, oceanos, que é uma coisa muitíssimo preocupante. Os estudos recentes que apontam, que a escassez de água potável já atinge 2 bilhões de pessoas no mundo e que nesse ritmo, dentro de 25 anos, serão 4 bilhões de pessoas que sofrerão por causa da escassez de água potável. Este é um comentário da lição, entretanto, eu não pretendo tecer comentários sobre este subtópico. Passemos, portanto, para o subtópico seguinte, o de número 1.3, o agir de Deus e os terremotos. Este é um ponto bastante interessante. Quero explicitar que o texto escriturístico, Mateus capítulo 24, faz menção apenas a terremotos e não a abalos sísmicos e nem tremores de terra. Que isto fique bem claro, porque às vezes ocorre um tremor de terra em algum lugar, não é? Numa escala bem pequena lá da famosa escala Richter, mas que não chega a ser um terremoto e que não causa nenhum tipo de destruição e até mesmo não provoca nenhuma morte. Então, a Escritura Sagrada, em Mateus 24, repito, Cristo fez menção a terremotos, que é um ponto muito interessante. E aqui nós temos menção de terremotos em Mateus 27, 51, Mateus 28, 2 e Atos 16 e 26. Mas esses terremotos aqui mencionados, nenhum dano causou a nenhuma pessoa. Em Mateus 27, 51 e 28 e 2, foi terremoto grande que ocorreu, não é? Por ocasião da crucificação do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Atos 16 e 26, quando Paulo e Silas estavam presos, ocorreu um grande terremoto, mas ninguém morreu. Ao contrário, foi um agir de Deus para que Paulo e Silas pudessem ser
libertados da prisão. Então, nestes casos aqui mais especificamente, o terremoto não aconteceu por conta de um castigo ou de um juízo divino. Passemos agora para o tópico número 2, sinais no mundo social, político e militar. Isso é o que está na lição. Agora, preste atenção no que eu vou te explicar, que é uma coisa simples, porém grandemente importante. Deus trabalhou com sinais no que concerne à nação de Israel. Isto é um ponto muito importante. Mas não poucos pregadores, escatólogos, professores de seminário, teólogos, insistem em defender que existem sinais que antecederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, não existe nenhum respaldo escriturístico para este ensino, já que, como comentei na lição anterior, e vou comentar outra vez aqui, os capítulos de Mateus 24 e 25, Marcos 13, Lucas 21 e outras passagens escriturísticas do Novo Testamento, nada tem a ver com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estas passagens escatológicas dizem respeito única e exclusivamente à nação de Israel durante o período da 70ª semana de Daniel, descrita em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Então, está na lição sinais no mundo político, social e militar. Entretanto, mesmo assim, não existe uma base escriturística sólida para isto, porque naquela ocasião, ou seja, durante o período da 70ª semana de Daniel, o mundo todo entrará em convulsão por causa do agir, da intervenção direta de Deus na história humana. Sendo assim, passemos para o subtópico 2.1, guerras e rumores de guerras. Deus, que cuida da humanidade como um todo e durante todos os séculos, ele sabe que desde sempre a humanidade viveu envolta em guerras. No século XX tivemos as duas grandes guerras. Conflitos armados ocorreram e continuam a ocorrer continuamente em diferentes lugares do planeta, como, por exemplo, o que se descortina diante de nossos olhos, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e que já perdura por um tempo considerável, inclusive com a perda já de centenas de vidas. A parte disto, faço um comentário aqui sobre os ataques terroristas. Note que eu grafei em letras vermelhas a seguinte expressão: perpetrados em sua quase totalidade por muçulmanos radicais. Fique bem claro isto, a quase totalidade dos atentados terroristas ao redor do mundo são perpetrados exclusivamente por muçulmanos. Eu vou citar um exemplo aqui bem interessante, é o da Polônia. Preste atenção, não existe atentado terrorista na Polônia. Por qual razão? Porque é proibido por lei a entrada de muçulmanos na Polônia. Em razão disto, não se tem atentado terrorista na Polônia. Fato bastante curioso e interessante. Desse modo, passemos para o subtópico 2.2, né? Que é exatamente o terrorismo mundial, que eu acabei de comentar ligando ao subtópico anterior. Entretanto, aqui na lição, lê-se que a Escritura declara que no tempo do fim a violência chegará a níveis alarmantes. Sim, isso é verdade. Demônios poderosos e inteligentes estarão infiltrados em grupos terroristas, estimulando o uso de qualquer tipo de brutalidade. Também está correto isto. Entretanto, vale ressaltar que a humanidade
sempre foi violenta, sempre esteve envolvida em guerras, em conflitos armados, em derramamento de sangue, em morticínios, etc. Por causa da exiguidade de tempo, eu não vou citar exemplos aqui, como, por exemplo, a famosa Batalha de Canas, que foi travada entre o exército do general cartaginês Aníbal de Barca e as legiões romanas, uma das batalhas militares mais épicas de toda a história, quando em um período curtíssimo de tempo, centenas de romanos morreram às mãos de Aníbal de Barca e seu exército. Em 1980 até 1988, por exemplo, nós vivemos o conflito Irã-Iraque com centenas de mortos. Uma guerra que durou 8 longos anos, travada entre dois países de fé islâmica. Tivemos a Guerra do Golfo Pérsico e tantas outras. E no que diz respeito à questão da violência e também da corrupção, Deus enviou o dilúvio nos dias de Noé exatamente porque a terra se encheu de violência e corrupção. Então, desde que o mundo é mundo, que ele tem sido sempre alvo de grande violência. O mundo que eu digo, as pessoas que nele habitam. Agora passemos para o subtópico 2.4, fomes e pestes em vários lugares. Bem, quando o Senhor Jesus fala sobre fomes em Mateus 24, ele refere-se exclusivamente ao período da 70ª semana de Daniel, porque fomes naqueles dias serão provocadas por causa das catástrofes que Deus enviará sobre o planeta Terra. Note um exemplo aqui da lição, quando se fala sobre doenças tais como dengue, febre hemorrágica, gripe aviária e etc. E também sobre o Covid. Ora, eu vou comentar só sobre o Covid muito rapidamente. Durante o período da fraudemia, você ouviu bem, durante o período da fraudemia, que inclusive o doutor Alessandro Loyola escreveu um livro muito interessante, dando explicações médicas, científicas sobre isto. Eu observei e li que para cada 1 milhão de habitantes, morriam cerca de 150 pessoas de infarto do miocárdio. Simultaneamente, para o mesmo número de habitantes, ou seja, 1 milhão, morriam apenas 8 pessoas por causa do vírus. Então, isso significa que o fato foi grave, sim, mas não tanto quanto se apregoa, porque, segundo o infectologista norte-americano Robert Malone, o número de mortos por causa do Covid foi de 0,27% em todos os países do mundo. Portanto, não pode se encaixar o Covid como um sinal dos tempos ou nada que indique uma ligação com o retorno de Cristo e nem com o rapto da igreja. Isto fique bem claro. Bem, parece-me que surgiu aqui alguma dificuldade com o slide. Deixa eu ver. Muito bem. Consegui resolver a questão. Tópico de número 3. Sinais no mundo religioso. Então se comenta aqui que os sinais mais importantes são ligados à vida espiritual e religiosa de todos os homens. A mensagem principal de cada sinal é a volta triunfal do Senhor Jesus ao término da 70ª semana de Daniel para a nação de Israel. Lembra-se quando eu comentei lá atrás que deveria se prestar atenção na expressão a volta de Cristo no fim do mundo? É exatamente isso aqui. Ela acontecerá para Israel, porque Cristo voltará
para os judeus ao término da 70ª semana de Daniel, e isto não está ligado também ao rapto da igreja. Assim, passemos para o subtópico 3.1, incredulidade, o desaparecimento da fé. Nos dias finais, homens e mulheres abandonarão a fé por filosofias humanas e até por ensinamentos ministrados por demônios, que é um texto bem interessante que está em 1 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Este texto eu quero lê-lo convosco neste exato momento. Repetindo, 1 de Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Note que o texto diz apostatarão alguns, e não muitos. O que se apregoa é que haverá uma apostasia geral que antecederá a volta do Senhor Jesus Cristo. Porém, não é isso que o texto está a ensinar. Inclusive, o que se lê aqui, novamente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Não diz muitos e nem se diz que será uma apostasia geral. Portanto, entre aquilo que pregam muitos pastores, entre aquilo que ensinam muitos professores, muitos teólogos, eu fico com o que diz o Espírito Santo. Alguns apostatarão da fé. É isso o que o texto está a dizer. E no que diz respeito à incredulidade e à rejeição à pessoa de Deus, isto é um fato incontestável que sempre esteve presente no seio da humanidade. Não é coisa que acontece unicamente nos dias atuais. Inclusive, nos dias de Noé, foi exatamente isso que ocorreu. Um afastamento e uma rejeição completa da pessoa de Deus e das coisas que dizem respeito a ele. E então Deus enviou o dilúvio para castigar a geração de Noé. Agora o subtópico 3.2, o esfriamento do amor. Aqui eu serei bem sucinto e falarei de forma mais resumida ainda. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É impressionante como as pessoas ensinam que a regra áurea da hermenêutica é a Escritura explica a própria Escritura, e elas mesmas que isto ensinam transgridem a regra áurea da hermenêutica. Ora, sejamos tementes a Deus e reverentes à sua palavra. Isto está no contexto de Mateus 24. Cristo referiu-se e refere-se ao período da 70ª semana de Daniel. Naquele período, naquele tempo é que cumprir-se-á Mateus 24:12. Quando então realmente a iniquidade experienciará uma multiplicação muito grande e o amor de muitos naqueles dias esfriará. Passemos para o subtópico 3.3. Imoralidade, devassidão generalizada. Aí tem aqui os fundamentos do temor, né? Honestidade, retidão, justiça, honra, obediência e coisas semelhantes que estão ausentes das vidas de muitos seres humanos. Mas desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Isto não são características unicamente dos dias atuais que antecedem o arrebatamento da igreja. Portanto, isso nada tem a ver com a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, os princípios de ética, moralidade, respeito mútuo e generosidade têm sido substituídos pelo egoísmo. A humanidade sempre foi egoísta, sempre foi depravada, sempre foi abusiva, sempre foi rebelde, e a anarquia generalizada sempre foi parte integrante da humanidade em sua completude, nações, países, reinos e assim sucessivamente. Por causa da exiguidade de tempo, eu não vou citar exemplos aqui múltiplos. Rapidamente eu vou só falar sobre o Império Romano. Quem tem um conhecimento mínimo da história do Império Romano sabe como por trás dos bastidores a devassidão graçava entre os imperadores, entre os senadores, as orgias sexuais e fatos semelhantes.
Sendo assim, passemos para o subtópico 3.4, apostasia, amálgama da verdade, não é? Como mentira. O surgimento de falsos cristos, falsos profetas, é um dos mais importantes acontecimentos do fim dos tempos. Mas note que eu coloquei entre parênteses a expressão período pós-tribulacional. Por quê? Por uma razão muito simples. Quem estará lidando com falsos cristos e falsos profetas será o povo de Israel naqueles dias. A igreja não lida com falsos cristos e falsos profetas. A igreja lida com falsos mestres. O que é apostasia? É desviar da fé, é o abandono consciente da fé em Deus. Desse modo, apostatar da fé denota a renúncia do objetivo de servir ao Senhor para ser escravo do pecado. João 8,34. Aquele que vive na prática do pecado, logicamente torna-se servo, escravo dele. E também essa questão de apostatar da fé indica rejeição deliberada da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o único que pode salvar e livrar o ser humano da ira e juízos vindouros e também da perdição eterna. Agora, subtópico 3.5, o sinal da semente, a pregação do Evangelho. Veja, o grande mandamento do Senhor, Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento maior. No entanto, estudando o Novo Testamento, qualquer pessoa chegará à conclusão que existe mais de um Evangelho, isso é um ponto importante. O de Mateus 24:14 é o Evangelho do Reino, não é o Evangelho que nós pregamos hoje. Naqueles dias, certo, do período descrito como 70ª semana de Daniel, um período que durará 7 anos após o arrebatamento da igreja, o Evangelho do Reino será pregado. Inclusive, a tradução melhor aqui seria o Evangelho do reinar de Deus. Refere-se ao reino milenial prometido já a partir das profecias do Antigo Testamento, através de profetas como, por exemplo, Isaías e Miqueias. Então, este evangelho do reino é que será pregado aqueles dias. E como a perseguição será muito grande e escasseará o número de pregadores deste evangelho naqueles dias, em Apocalipse 14:6, inclusive um anjo estará dos altos céus pregando o evangelho eterno e conclamando os pecadores impenitentes da terra a se arrependerem. Agora, naqueles dias, sim, todos ouvirão a pregação do evangelho do reino, e quando Cristo diz, então verá o fim, será o fim de uma era, o encerramento da grande tribulação, porque Cristo estará retornando a esta terra para a nação de Israel, acompanhado de seus exércitos celestiais, que são os anjos. Temos agora o tópico de número 4, a figueira. O misterioso sinal da figueira está relacionado diretamente ao povo de Israel. 3 árvores na Bíblia representam a nação de Israel: a figueira, a oliveira e a videira. Quando Cristo manda se prestar atenção à figueira, que é Israel, logicamente ele não está fazendo nenhuma referência à igreja do Senhor Jesus Cristo. Os judeus sempre foram perseguidos ao longo dos séculos, a partir da dispersão ocorrida no ano 70 depois de Cristo, continuam a sofrer perseguição, continuarão a sofrê-la. Porém, durante o período da 70ª semana de Daniel, abater-se-á sobre o povo judeu a última, a pior e a mais terrível perseguição, porque o diabo a moverá através da instrumentalidade da pessoa do anticristo. Entretanto, é importante sim acompanhar aquilo que acontece no que concerne a nação de Israel. Subtópico 4.1 diz que Israel é importante espiritualmente,
com toda a certeza do mundo. Entretanto, no momento atual, os olhos de Deus estão voltados principalmente e primeiramente para a igreja, porque existem profecias a serem cumpridas no que diz respeito à nação de Israel, mas este cumprimento só irá desencadear-se depois que a igreja for removida desta terra. Subtópico 4.2. Israel é importante estrategicamente? Sim. Deus escolheu, não é, a terra de Canaã, e o que foi que ele fez? Ele deu esta terra aos filhos de Israel. Tanto que no livro de Deuteronômio, o profeta Moisés faz menção à posse da terra de Canaã por Israel cerca de 69 vezes, só no livro de Deuteronômio. E Deus prometeu que daria aquela terra à descendência, ou seja, à semente de Abraão. E isso, logicamente, cumprir-se-á cabal e literalmente no período milenial. Então, esta pequena nação, com um território pequeno, localizada no Oriente Médio, e de acordo com o profeta Ezequiel, localizada exatamente no centro da terra, tem causado um enorme impacto em todas as nações. Lembrando que, basicamente, Israel hoje vive cercado completamente de nações árabes e muçulmanas que outra coisa não pensam senão eliminá-lo em caráter definitivo da face da terra. Entretanto, isto jamais acontecerá. O oposto, sim, ocorrerá. Quando Cristo retornar ao término da grande tribulação para a nação de Israel, um pouco antes disto, Deus já terá julgado severamente as nações inimigas de Israel, varrendo-as do mapa completamente, o que inclui todas estas nações árabes e muçulmanas que hoje desejam banir Israel da face da terra. Desse modo, todas as nações deixarão de existir, entretanto, o povo judeu permanecerá existindo por toda a eternidade. Então, os sinais da figueira estão brotando, é o que acreditam os escatólogos, e defendem que Israel é o relógio profético de Deus. Não vou discutir essa questão. Entretanto, se quer se ter alguém como relógio profético de Deus, no presente momento este relógio não é Israel, é a Igreja do Senhor Jesus. Repito, porque enquanto ela não for raptada desta terra, Deus não voltará a tratar diretamente com a nação de Israel, conforme, por exemplo, consta no livro do profeta Ezequiel, além, obviamente, de outros livros constantes no Antigo Testamento. Isto é um ponto bastante importante e é interessante que prestemos muita atenção nele. E agora passemos para a conclusão desta nossa aula. Tudo quanto João e os outros discípulos ouviram do Senhor Jesus, cumprir-se-á literalmente, o que está em Mateus capítulo 24, no famoso sermão profético. Deus revelou ao apóstolo João as coisas que brevemente acontecerão, Apocalipse 1:1. Este brevemente aqui não é muito bem compreendido, é um vocábulo que às vezes não foi devidamente consultado, estudado por alguns irmãos em Cristo Jesus. Não significa que quando Cristo deu a revelação do livro do Apocalipse a João, que as coisas que nele estão escritas cumprir-se-iam imediatamente, em hipótese alguma. Segundo o doutor e teólogo e também escritor Evis Carvalhosa, explica em seu livro sobre o Apocalipse, comentado versículo por versículo, no grego isto significa que
Quando as coisas que estão registradas no livro do Apocalipse começarem a acontecer, elas suceder-se-ão em uma velocidade muito grande. Elas acontecerão simultaneamente umas às outras, de forma muito rápida e veloz. Este é o significado do vocábulo aqui, brevemente. Muito interessante esta maravilhosa explicação nos fornecida pelo Dr. Ives Carbalosa. O apóstolo João recebeu a incumbência de escrever suas visões em um livro, para enviá-lo às 7 igrejas que estavam em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, região que atualmente é ocupada pela Turquia. E explicitando ainda que o que Cristo disse para as 7 igrejas, que está registrado nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, já se cumpriu literalmente. Portanto, neste aspecto, unicamente eu concordo com os preteristas. Esta passagem, ou seja, Apocalipse capítulos 2 e 3, tudo quanto Cristo disse para as 7 igrejas já se cumpriu cabalmente. É um ponto também bastante importante a ser observado. E agora, atividade para fixação. De acordo com o que foi exposto nesta lição, responda: quais acontecimentos do retorno de Cristo ligados à vida espiritual e religiosa serão evidentes na humanidade? Repito, durante a 70ª semana de Daniel. Respostas: incredulidade, o sinal das trevas, e moralidade. Eu prefiro a palavra fornicação, né, que é a palavra porneiai, porque nela estão inseridas todas as classes de pecados de ordem sexual, na palavra fornicação. Imoralidade é uma palavra que tende a ser utilizada de forma relativizada. Então, não transmite uma verdade absoluta, porque as pessoas do mundo dão significados diversos à palavra imoralidade. Por isso que eu prefiro a palavra escriturística fornicação. Quando Cristo fez menção, por exemplo, à questão do divórcio, ele não empregou a palavra moicheia, a palavra para adultério. Ele empregou ali a palavra, em Mateus 19:9, fornicação. E isto é um ponto muito importante. E também aqui a apostasia, que é o abandono consciente da fé, e o sinal da semente aqui, que é a pregação do Evangelho de Cristo em todos os quadrantes do planeta Terra naqueles dias da 70ª semana de Daniel, porque ao término dela, Cristo estará retornando, repito, para Israel, colocará os seus pés nos Montes da Oliveira e assim se encerrará uma era, porque ele dará início a uma outra era que será a era milenial. E assim encerramos a nossa lição. Muito obrigado por ter não apenas acompanhado, mas participado, estudado mais esta lição conosco. Deus te abençoe grandemente por Cristo Jesus e até a lição de número 2.